Bom dia a todos, aguardando contato com a doutora Joselita. Mais uns minutinhos para que possamos iniciar o nosso tema de hoje. É uma alegria muito grande desde cedo já estar em contato com os estudiosos do direito do trabalho. Isso nos dá uma satisfação imensa em saber que a academia está cumprindo seu relevante papel na difusão do conhecimento para a sociedade dos estudiosos do direito. Bom dia, Luiz Madeira, você de tão longe que nos prestigia diariamente. Um bom dia especial. Vamos lá, doutora Joselita. Vamos entrar. Aguardando só, doutora Joselita. Já fiz contato com ela. Olá, Alicântia, bom dia. Que prazer saber que você nos segue. Tenho acompanhado a sua participação nas nossas lives, o que nos deixa muito contentes. Pronto, doutora Joselita entrou, agora ela vai pedir para participar e nós já vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, doutora Joselita, entrando na nossa conta e solicitando autorização para o vídeo. Prontinho. Estamos aguardando a doutora Joselita entrar com o vídeo. Já está sendo habilitada. Bom dia, Joselita. Bom dia, Ione. Tudo bem? Que Tudo bom ver ótimo. você. Uma Que legal. alegria recebê-la na academia, como confreira que você é. Então, já vou fazer a nossa apresentação, porque o tema é longo, complexo e nós não podemos perder o nosso precioso tempo com as suas considerações em assuntos de menor relevância. Então, hoje, meus queridos seguidores, confrades, advogados, estudantes de direito que nos seguem, o nosso bate-papo é com a doutora Joselita Borba, que é membro do MPT, aposentada pela 5ª Região, Bahia, é mestre, doutora pela PUC, autora de inúmeros livros e artigos, titular da cadeira 8 da academia, advogada e consultora. E hoje o nosso tempo vai ser a atuação do Ministério Público, ação civil pública e a Covid.
Então, Joselito, eu gostaria que você nos desse uma ideia nessa parte mais geral, em termos de importância do MPT, função, qual o valor tutelado pelo MPT, os instrumentos de ação e o âmbito desses direitos envolvidos. E, então, a palavra é sua e, novamente, muito obrigada por participar da nossa live. Ione, eu que agradeço a academia, tenho muito orgulho de pertencer à academia e poder colaborar de alguma forma, com esclarecimentos acerca de um tema que é da maior importância. E eu, para situar o tema, eu tenho que começar a falar da transformação da sociedade que levou à transformação do direito e esses direitos novos decorrentes da própria feição de um Estado, que era um Estado individualista, que prezava, que via a pessoa como indivíduo, e depois houve toda uma transformação social, principalmente do pós-guerra, e que foi sendo transformados e reconhecidos direitos até chegar à Declaração Universal dos Direitos do Homem, e a partir daí o homem que era visto como indivíduo, ele passou a ser considerado cidadão, e como tal, o Estado ficou como fiador, como responsável pela concretude desses direitos que vêm a tutelar não só o indivíduo em si, mas o indivíduo como cidadão, como integrante da comunidade, como integrante de um grupo. E daí que esses direitos universais, constantes da Declaração Universal dos Direitos do Homem, esses direitos vieram impactar a nossa Constituição Federal de 1988. E a partir daí, a partir da Constituição, ou a Constituição já veio albergar algumas iniciativas de tutela de direito coletivo. Então, o cidadão, com o titular de direito individual e titular de direito coletivo. E o que é esse direito coletivo? É aquele direito que pertence ao mesmo tempo a um cidadão e a todos os cidadãos que estiverem, que se encontrarem naquela mesma situação. Por exemplo, uma indústria polui a água de um rio. Cada cidadão sofre um prejuízo individualmente, mas toda a coletividade, por onde aquele manancial passa, ela sofre o prejuízo também da mesma forma. Então, veja que é um direito que se estende. No âmbito trabalhista, o empregador que não observa o ambiente de trabalho seguro, sadio e adequado para o trabalhador, ele está desobedecendo a lei com relação a um trabalhador, a cada um trabalhador e aos trabalhadores como um todo. Então, aí vem a questão do direito coletivo. E tanto que, para distinguir o direito coletivo, que é esse direito de cidadania que está na Constituição Federal, do direito, também chamado direito coletivo, que é o direito dos sindicatos, então, aí
tem quem distinga o direito coletivo sindical e o direito coletivo da coletividade, da cidadania. Mas um aspecto relevante é se esse direito coletivo ele pode ser exercido, levado a juízo, defendido por uma pessoa ou não. Aí veio a lei, também está na Constituição, que cada um pode levar a juízo, pode defender o seu direito, mas não pode, como pessoa individual, defender o direito coletivo. E o que fazer, então? A própria Constituição, quando assegurou o direito coletivo, também, por outro lado, trouxe os entes que podem fazer essa defesa em juízo. E que entes são esses? Quem é que pode exercer o direito coletivo em juízo? Aí são as associações, o sindicato e o Ministério Público. Então, chama-se entes intermediários. E eles têm legitimidade que decorre da lei. É a lei quem diz quem pode defender a qual categoria de direito. E o nosso foco hoje é o Ministério Público. Então, o Ministério Público é um ente, uma pessoa jurídica pública que tem essa legitimidade de pegar esses direitos coletivos que estão sendo lesados e levar a juízo. Então, o Ministério Público, somente o Ministério Público, no caso do direito do trabalho, pode levar a lesão para a justiça. E aí tem um aspecto importante a esclarecer, que é o seguinte: o Ministério Público, ele recebeu a missão, o encargo de defender a ordem jurídica. Isso é muito importante. Está no artigo 127 da Constituição Federal, que o Ministério Público, a ele incumbe a defesa da ordem jurídica, do sistema democrático, dos direitos sociais e individuais, se e tão somente se forem indisponíveis. Direito individual só se for direito indisponível. Nesse caso, ele pode atuar. Então, é importante destacar que o Ministério Público, ele recebe da ordem jurídica esta missão especial, missão de levar e defender o interesse da sociedade. E daí tem autores que chegam a dizer que o Ministério Público, ele é um advogado da sociedade. Ele não defende direito de ninguém individualmente. Ele não defende direito patrimonial de ninguém. Tanto que o pedido do Ministério Público é de obrigação de fazer ou não fazer. Cumpra ou deixe de cumprir a lei dessa forma. Por quê? Porque para ele, Ministério Público, interessa a integridade da ordem jurídica. E quando eu falo em integridade da ordem jurídica, eu não posso falar em direito de pagar, em dar. E isso envolve um aspecto importante que é o Ministério Público não pode, na minha percepção, lendo o artigo 127 da Constituição Federal, ele não pode postular direito patrimonial em favor de ninguém. Por quê? A sociedade como um todo tem o direito de ver a ordem jurídica cumprida, ilesa, e não que A ou B ou C que suportou um prejuízo
que ele vá ser reparado por esse prejuízo por ação do Ministério Público. Para isso, sim, tem o sindicato que tem legitimidade para a defesa do direito coletivo dos integrantes da sua categoria. Então, enquanto o Ministério Público se direciona para a integridade da ordem jurídica, o sindicato se direciona para a defesa coletiva dos interesses patrimoniais da categoria que representa. Da categoria que representa. Né? E é daí também que eu acho muito importante essa conexão entre Ministério Público, que defende a ordem jurídica e tem uma sentença coletiva. A partir daí, o sindicato pega esta sentença, que é um título de reconhecimento judicial, e vai pedir a reparação patrimonial. Então, é isso que eu entendo a respeito da relevante função do Ministério Público. O Ministério Público, ele defende essa ordem de valores, ele tutela a ordem jurídica, e daí é que eu tenho essa visão de que o Ministério Público ele tem essa elevada missão. E para exercer essa missão, o que é que, como faz e como fazê-lo? Também a ordem jurídica constitucional outorgou ao Ministério Público instrumentos de ação. Instrumentos. Quais foram esses instrumentos? O inquérito civil público e a ação civil pública. Isso está no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, que esse Ministério Público, ele tem poder de polícia administrativa. Poder de polícia no sentido investigativo. É uma polícia administrativa. Ele pode empreender todas as diligências para que ele consiga angariar, chegar às provas a ele indispensáveis a formar o seu convencimento, a fim de entrar em juízo com uma ação de peso, uma ação que envolve toda uma carga de valores disseminados pela sociedade. E daí também a doutrina chega a chamar essa ação civil pública de ação política, pela repercussão que ela tem dentro de uma categoria, dentro de um estado, ou então até dentro de todo o território nacional. Então, é por isso que essa ação civil pública ela tem um peso muito forte. E para que a empresa ou o empresário não seja prejudicado com uma ação civil pública, sem que o agente público possa ter uma mínima convicção, então veio esse poder de produzir provas e veio o inquérito civil. Então, o inquérito civil é justamente para viabilizar com provas e com convencimento de que a ordem jurídica está sendo lesada. E aí, então, o procurador, o órgão agente, ajuiza a ação, pede a obrigação de fazer ou de não fazer, com multa. Porque se não tem condenação em dinheiro, então tem que ter o que se chama astrente. A multa, se não cumprir, vai pagar uma multa, e geralmente é uma multa muito pesada. Então, esse é o Ministério Público que age em defesa da sociedade. Pois é, eu queria te interromper um instantinho. Diga. E já pedir, já que você falou em inquérito civil público, talvez já fosse oportuno falar do termo de ajustamento de conduta, porque se houver esse termo, não haverá necessidade, em tese, de ajuizamento da ação civil pública. Certo. Então,
A ação civil pública, ela está prevista na Constituição, a legitimidade também é constitucional. Agora, tem-se uma lei que aí já são os aspectos processuais que ocorrem nesse tempo em que está se colhendo prova, que o procurador está ali em contato com a parte, investigando e tal. Então, a lei 7.347, que é a lei que regulamenta a ação civil pública, e também a lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, são dois diplomas legais que são processuais e que regulam o inquérito e a ação civil pública. Nessa lei processual, durante o inquérito, o procurador, ele chega às provas e vai ter a sua consciência e a sua convicção. Se ele, procurador, chegar à convicção de que houve lesão à ordem jurídica, aí tem duas oportunidades. Ele faz um relatório final encerrando o procedimento, o inquérito, e ele pode tomar o compromisso do acusado de que ele espontaneamente vai corrigir aqueles atos ilícitos, ilegais, que estão em desacordo com a lei. E aí ele vai cumprir aquela recomendação do procurador. Aí sim, aí se faz um acordo que se chama termo de ajustamento de conduta. Ajusta-se a conduta à lei. E aí não há necessidade de ir a juízo. Agora, se o procurador chega à convicção de que há uma ilegalidade, a lei está sendo descumprida e o acusado diz que não, que ele não concorda, aí não tem outra alternativa. Tem que ir à justiça. Isso aí, o procurador, se ele estiver convicto, ele tem o poder, dever de levar a questão à apreciação judicial. Professora Joselita, só mais uma colocação ainda antes de avançarmos um pouco mais. Imaginemos a situação de celebração de um termo de ajustamento de conduta e que ele acabe não sendo cumprido. Qual seria a atuação do MPT em face de um TAC descumprido? A natureza desse título. O termo de ajustamento de conduta, ele é um título extrajudicial. O que significa isso? A parte, o acusado, reconheceu que ele estava errado, que ele está praticando uma conduta inadequada, não conforme a lei. Ele assina o termo de ajustamento de conduta e depois ele descumpre ou cumpre parcialmente. O que acontece? O Ministério Público está de posse de um título extrajudicial. Então, ele não precisa ir a juízo, pedir ao juiz que reconheça por sentença que está sendo praticado um ilícito. Ali, ele já tem a confissão. Ele, com esse TAC, com essa obrigação, com esse título executivo, ele entra em juízo pedindo a execução desse título. E aí aplicam-se todas as regras da execução, inclusive garantia do juízo. E lá uma das cláusulas essenciais, necessárias do TAC, é justamente a previsão de descumprimento desse TAC. Porque se for descumprido, então tem multa, tem correção monetária, pode ter outras implicações, que aí vai variar de cada caso, só pegando aquele título e ver em que termos ele foi
construído, e dali o procurador vai calcular a multa, vai fazer toda aquela conta, vai fazer a multa e vai entrar em juízo. E também ele já pede ao juízo que determine, porque assinar o TAC não significa que agora esse acusado ele não possa vir mais a ser cobrado por aquela ilegalidade. Então, no TAC, ele tem, na execução, ele tem que ser compelido a ajustar sua conduta, passar a agir conforme a lei e ainda pagar as multas e todas as consequências que advierem daquelas cláusulas que estão lá no TAC. Em tempos de crise, como o MPT tem amparado os trabalhadores? Em tempos de crise. Me referi à crise do coronavírus, bem entendido. Eu sei, a lei de crise, né? Como o Ministério Público tem agido. Então, se o Ministério Público tem esse valor extraordinário, agora você imagina em tempos de crise, de pandemia, de calamidade pública, né? Então, o Ministério Público, ele tem a missão, é que a gente chama poder dever, ele deve atuar, ele deve orientar e, principalmente, que até dentro da própria da lei de crise, o que tem que se preservar é a empresa e o emprego. Tem que se preservar a saúde do trabalhador, o local de trabalho, e buscar soluções mediante o diálogo social. Então, nesse momento, ao mesmo tempo que o Ministério Público está com essa missão de averiguar, de tutelar o meio ambiente de trabalho daqueles que estão em atividades essenciais trabalhando, esses trabalhadores, eles têm que estar seguros no local de trabalho. E aí é o campo propício para a ação civil pública. Se não forem obedecidas aquelas regras de medicina e segurança no trabalho e as disposições da lei de crise, que é a lei que veio para regulamentar apenas o período de calamidade pública, então, aí o Ministério Público tem que agir e agir firme com o inquérito civil e com, se for o caso, a ação civil pública, porque não se admite que o trabalhador perca a sua saúde. Por quê? O primeiro bem a ser tutelado é a vida. Segundo lugar, a saúde. E quando se fala de vida e saúde, vem como corolário básico, questão de causa e efeito, o meio ambiente de trabalho. E daí vem questão de doença ocupacional, que é um outro panorama, uma outra questão muito delicada a ser enfrentada, né? Se a infecção pelo Covid, isso vai caracterizar ou não doença ocupacional, doença do trabalho. Mas aí é um outro aspecto. A gente está falando aqui o Ministério Público tem a obrigação de agir e agir prontamente com esse foco de, como recomendação, inclusive da OIT, de, primeiro, estimular o emprego e a economia e não buscar entrave para isso. Proteger o trabalhador no local de trabalho. Apoiar a empresa e os empregos e buscar soluções
para o diálogo social, porque a crise, a questão é muito séria. Ela elimina o emprego, mas ela elimina também o pequeno empresário, a pequena empresa. E nós sabemos que a base da economia do Brasil está pautada na pequena e média empresa. Eu tenho uma estatística que a pequena empresa, o microempresário, ele é responsável por 52% do emprego formal. Agora, imagina sucumbir, acabar com essa micro, pequena empresa. Então, é daí que vem esta preocupação em se preservar, em se apoiar. Não só o trabalhador, mas também a pequena e a média empresa. E daí, olha a importância do diálogo social. E também a importância do sindicato, porque é o sindicato quem vai chegar junto dentro de um setor, por exemplo, de bares, restaurantes, hotéis, onde se tem grandes empreendimentos, médios empreendimentos e tem a maioria pequeno empreendimento, que quem trabalha ali é a família, são poucos empregados e ele não tem lastro para suportar e continuar sua atividade depois dessa pandemia. E a grande empresa já não sente isso, pode não sentir. Quem vai para essas nuances e ajustar isso na base é o sindicato. Agora, o Ministério Público não. Seja grande, média ou pequena empresa. Ele chega por quê? Porque ele quer é ajustar a lei. E a lei todos tem que cumprir. Mas falando de sindicato, nós sabemos que os sindicatos foram meio que afastados de toda essa problemática relativa à celebração dos acordos individuais, segundo decisão do STF, no sentido de que haveria necessidade de um procedimento mais rápido, mais objetivo, mais direto para esse momento de crise. Mas eu gostaria de que você nos transmitisse a sua experiência já nesse momento de pandemia em relação a esses sindicatos que muitas vezes tomam a dianteira para resolver esses assuntos tão delicados que envolvem uma centena de trabalhadores. Com relação ao sindicato, eu também volto à Constituição Federal, porque a Constituição Federal, ela é o pilar, ela é o porto seguro do Estado Democrático de Direito. E a Constituição, ela tem que ser interpretada, tomada no seu conjunto. Não se pode pegar artigos por artigos separadamente, porque ela, a Constituição, encerra um conjunto de valores. E aí nós falamos do valor Ministério Público. Agora nós vamos falar do valor sindicato, que está no artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal. O sindicato tem como missão a defesa dos interesses, aí leia-se econômicos, dos interesses legais e econômicos dos trabalhadores. Esta mesma Constituição permitiu uma anomalia do sindicato. Por quê? Sindicato é pessoa jurídica de direito privado, como uma associação que vai defender os interesses daquela categoria, daqueles trabalhadores. Então, é uma pessoa jurídica que tem que trabalhar
para ter o seu retorno. E qual é o retorno? É o reconhecimento da categoria, é a representatividade. Sindicato no Brasil tem representação por força de lei, é obrigatório. Quando a própria OIT diz que o sindicato tem que ter liberdade total. E no Brasil não temos ainda essa liberdade, porque tem esta anomalia que veio ainda do sistema anterior, do sistema de ditadura anterior, que o sindicato era atrelado ao Estado. Então, em grande parte, para se organizar e para trabalhar, o sindicato tem liberdade, mas ele ainda é atrelado a uma base obrigatória, é uma representação obrigatória. Então, por conta desse modelo sindical, nós temos sindicatos no Brasil muito atuantes, representativos, e nós temos sindicatos fracos, que se chama sindicatos amarelos, sindicatos pelegos ou sindicatos inúteis. Eles não têm representatividade, eles não atuam, e isso é a maioria. Agora, eu me pauto pelos sindicatos que realmente representam a categoria. Esses sindicatos, sim, eles atuam, eles também têm o direito de ação coletiva e eles podem fazer. Agora, outro problema do Brasil, do sindicalismo do Brasil, é que o sindicato, com essa anomalia, com esse conforto de se trabalhar, eu tenho o meu custeio garantido. Se eu não trabalhar, eu tenho do mesmo jeito, porque eu sou obrigado. Eu era obrigado, agora era obrigado, mas com a reforma agora caiu essa obrigatoriedade de pagar, de contribuir obrigatoriamente. Então, o sindicato, agora nós estamos numa fase de acomodação, porque aí já vai ser um primeiro passo para descartar dos 17 mil sindicatos que tem no Brasil, descartar aqueles que são inúteis. Porque se ele não trabalha, ele não vai ter renda, ele não vai ter o custeio. E o sindicato, ele também tem esse papel relevantíssimo. E tanto que o quarto item da recomendação da OIT, que é aquela recomendação para o mundo inteiro, para os países membros, está lá. Há só buscar solução mediante o diálogo social. Porque é o sindicato quem entende da vida daquele setor, que entende a necessidade dos seus trabalhadores. E daí vem um outro problema, que eu não sei se você quer fazer mais alguma intervenção nesse sentido, e eu passaria para um outro problema, que é quando eu digo que o sindicato, ele é frágil, ele não tem representatividade, porque ele goza da representatividade legal e não da representatividade natural. O que é que acontece com isso também? Quando tem uma situação como a que aconteceu agora e que nós enfrentamos objetivamente, é o seguinte: vai uma queixa para o Ministério Público. A ordem jurídica está sendo descumprida. Eu, empregado, tive meu salário reduzido ou tive meu contrato suspenso. E aí o Ministério Público, em tese, está realmente, se nós pensarmos em tempos de normalidade, em tempos normais, aí nós estamos diante de realmente ofensa direta à lei que diz que não se reduz salário. E flexibilização de jornada depende. O Ministério Público chama o sindicato. No caso que, até para facilitar o raciocínio, no caso, um sindicato representativo que antes da pandemia
Quando ele sentiu que estava chegando para nós, ele, sindicato profissional e sindicato das empresas, se reuniram emergencialmente, com base em uma assembleia aberta de negociação permanente que eles têm, e disse, vamos aproveitar essa assembleia permanente e vamos fazer o ajuste, porque nesse setor é microempresa e média empresa, então tem que ser acudido de imediato. E lá fizeram o aditivo à convenção coletiva, prevendo redução de salário com jornada e suspensão do contrato de trabalho com o pagamento de metade do piso da categoria. Então, muitos desses instrumentos, inclusive, foram publicados nas diversas mídias em termos de aditamento a convenções coletivas ou a acordos coletivos, mas eu gostaria também de saber qual é a sua opinião, porque tem muito sindicato, muita empresa realmente preocupada com a manutenção das suas atividades, que serão retomadas, acreditamos, num curto espaço de tempo. Mas tem muito empregador despedindo o empregado. Inclusive, jornais noticiam estabelecimentos que realmente dispensaram uma legião de trabalhadores dizendo, olha, o problema não é meu, é do poder público, você vai cobrar isso do governo, sem especificar se no nível municipal, estadual ou federal. Gostaria de ouvir uma consideração sua nesse sentido. A primeira consideração que eu faço, eu já fiz uma, talvez vou fazer mais duas. Primeiro, a Constituição Federal é o norte. Ela é quem rege, é quem distribui competências. E eu já falei, tem a competência do Ministério Público, tem a competência do sindicato. Agora, eu vou voltar para dentro da legislação de crise. Eu vou deixar a legislação de tempos de normalidade, que está vigendo, mas, né, digamos assim, com essa interferência agora dessa legislação de crise. Quando se iniciou a legislação, quando se editou, começou a se editar, aí vieram as medidas provisórias, a 927, a 936, complementando e tal. E aí o primeiro aspecto foi, o sindicato foi deixado de fora, é inconstitucional. Eu digo, não há inconstitucionalidade em momento nenhum, na minha visão, porque o que falta é a ação do sindicato. O sindicato tem que ir e agir independentemente, porque a missão dele está na Constituição. E ele não precisa que uma lei de crise chame-o para vir agir. Ele deve, não precisa de lei. Então, a Constituição, quando deu legitimidade ao sindicato, quando deu autonomia, reconheceu a norma coletiva, então o sindicato não depende de lei nenhuma, o sindicato é autônomo, ele pode agir quando quiser. Com relação a essa atuação, aí nós temos que distinguir princípios também que estão na legislação, que é o princípio da boa-fé, o princípio da transparência e da razoabilidade. E aí, olha a importância do sindicato. A empresa que diz, eu não tenho como sobreviver, não tenho lastro, acabou. Ela pode sentar com o sindicato, abre a sua contabilidade e mostra e dispensa, porque a perda do posto de trabalho vai acontecer e
a própria OIT diz, tem números, vai ser em larga escala, vai ser uma tragédia. Agora, quem vai dispensar com base na esperteza, ou seja, fugindo do princípio da boa-fé, eu vou aproveitar essa calamidade pública, vou jogar esses empregados na rua sem nada e, a partir daí, o poder público, né? Porque disse assim, procure o poder público. Qual? Não tem. Por quê? Aí também vem uma outra discussão, acho que já discutimos isso, parece que o Jorge Nô já falou disso, do fato do príncipe, não é? Sim. Que é quando o poder público chega e cerra, tranca, fecha sua atividade, você não pode mais, baixa as portas e acabou. Por quê? É o poder público que vem. Aí se chama o fato do príncipe, e se ele fechou as portas da empresa, ele tem a obrigação de pagar a indenização. Aí vem outra discussão. Paga férias, 13º, todas as rescisórias, ou só a multa, o encargo? Então é uma discussão à parte. O certo é que não caracteriza o fato do príncipe, essa calamidade pública que se alastrou. Por quê? Quando veio a ordem, é questão de saúde pública de importância internacional. Todo mundo tem que ter o distanciamento social. E quando se fala em distanciamento social e medidas para implementá-lo, e daí tem que parar a atividade econômica, isso não foi o governo, o poder público que chegou lá e mandou baixar as portas, né? Então, isso também é uma discussão muito grande na minha visão, e eu acho que até onde eu vi aqui não há dissonância nisso, não se caracteriza fato do príncipe, e se não é assim, não tem que procurar o governo. Quem dispensar seus empregados tem que pagar toda a rescisão, como se tempo de normalidade fosse. O problema, a flexibilização de certos aspectos da lei trabalhista é para a manutenção do emprego, é para que o emprego permaneça. E tanto que é assim, que na medida provisória está dito que tem estabilidade, ou seja, depois que se utilizarem, os empregadores, se utilizarem de algum meio de apoio que veio do governo, ele tem que manter aqueles empregos pelo tempo correspondente ao da pandemia. Se durar 3 meses, são mais 3 meses de estabilidade. Então, essa questão, que foi, inclusive, está muito disseminada na mídia, e já tem uma ação civil pública a respeito disso, e porque diz que é, inclusive, uma multinacional e que não teria necessidade de proceder dessa forma. Mas o certo é que houve essa dispensa, segundo se noticiou, tem a dispensa, tem a questão de o Ministério Público ter agido e feito os pedidos que ele entende que vai reparar a ordem jurídica. Agora, eu preciso falar, se você tiver alguma intervenção, mas eu preciso falar de 2 aspectos. Claro, vamos lá. Primeiro, o Ministério Público, ele precisa se imbuir do seu papel e não tentar invadir a área do sindicato. Por exemplo, ele vai pedir a restauração da ordem jurídica e agora ele não pode dizer alternativamente, se assim não entender, que pague as verbas rescisórias. Mas como paga as verbas rescisórias? Se ele não tem essa competência. A competência é do sindicato. E olha aí a falta que o sindicato está fazendo, né? Então o sindicato deveria estar junto. E dali, aliás, o sindicato deveria estar antes fazendo a negociação para a dispensa em massa. E era aí que o sindicato, com transparência, boa-fé e razoabilidade,
diria, olha, realmente, empresa, você, vamos adequar, manda tantos, como é que você vai pagar, paga e tal. Agora, o Ministério Público não, então assim, restaure a ordem jurídica, você não poderia fazer isso. Agora, o que acontece? O Ministério Público pede o retorno, a readmissão, o que vai ser difícil, por quê? Na nossa legislação não há de emprego. estabilidade. Não há estabilidade. Nós tivemos aquele emblemático caso da Embraer. Não há estabilidade. Segundo lugar, que pague. Aí já eu não entraria nessa seara. E terceiro lugar, que ele dificulta, que eu acho que pede 70 milhões de dano moral. E aí, os 70 milhões de dano moral é para, digamos assim, reverter em fulano, em fulano, em fulano. Aí já passa o Ministério Público de Caridade. Teve uma outra ação, Ione, que esta daí, a inicial dessa ação civil pública, o processo foi extinto pela desconformidade da petição inicial do Ministério Público. Ele pediu, logo no início da pandemia, veio pedindo, ao que eu me lembro aqui, que o Estado baixasse, fechasse o comércio, fechasse toda a atividade econômica sob pena de reforço policial. Pediu que o presidente da República nomeasse em 48 horas o ministro do Trabalho. Ou seja, tomou um rumo a ação que se tornou uma ação política e não uma ação civil pública para reparar direito trabalhista. E daí o juiz chegou e outra coisa, pediu dano moral de, no mínimo, 90 milhões de reais. Essa ação civil pública anterior que eu me reportei, o dano moral é de 70 milhões. Mas quando junta multas e outros encargos, o valor foi de 500 bilhões. Então, uma importância que inviabiliza qualquer negócio. Inviabiliza. Quando a OIT, quando o próprio Ministério Público, instituição, com a própria Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, emitiu nota para ser razoável, para cumprir as orientações da Organização Internacional do Trabalho, inclusive com o diálogo social, que o diálogo social é social, é o governo, é o sindicato, é o Ministério Público, é o empresário, todos têm que sentar na mesa para negociar e não querer 50 bilhões, 70 bilhões, 500 bilhões. É bi. Para quê? Vai quebrar a empresa. Então, eu sempre tive esta convicção comigo. Quando você vai pedir a integridade da ordem jurídica, tem que ir com esse espírito de reconstrução, de não perder a empresa, de não perder o posto de trabalho, porque empresa e empregado são os motores da sociedade. Se eu vou procurar debelar aquilo, se eu pego uma empresa que está em dificuldade, por que você está em dificuldade? Por que você está fazendo isso? Vamos recuperar? Vamos. Vamos juntos, vamos. Trabalhe 1 ano, trabalhe 2, recupera. E ainda arranja mais posto de trabalho. Ah, não, mas eu vou para a justiça e eu vou pedir o fechamento do jeito que estava a fechar mesmo e acabou.
Então, é com esse propósito de diálogo social e na mesma linha da OIT, é que eu acho que a gente precisa caminhar e nunca fugir do princípio da boa-fé, o princípio da transparência e da razoabilidade. E a teoria do oportunismo tem que ficar de lado. Perfeito. Isso aí eu acredito que não pode haver. E se houver, sim. E se houver resistência, aí sim, vem dano moral, vem multa. Por quê? Uma coisa é você agir de boa fé, outra coisa é você querer ludibriar. Sem Aí eu dúvida. acho que o Ministério Público tem que agir e agir com força mesmo. Perfeito. Joselita, eu gostaria de ficar conversando contigo e trocando ideias a respeito do tema, que é muito complexo e polêmico, a manhã inteira. No entanto, o nosso tempo passou rapidinho e antes que a plataforma nos derrube, eu gostaria de, em nome da academia, agradecer a tua participação, agradecer a participação dos nossos seguidores e deixar esses últimos minutinhos para suas considerações finais. Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu tenho certeza dos meus alunos, eu tenho certeza dos meus amigos, eu tenho certeza dos nossos, não é? Dos nossos parceiros de trabalho. Eu agradeço imensamente à academia, a Tereza, ao ministro Agra, a você, e esse trabalho maravilhoso que está sendo feito, de esclarecimento, de dar oportunidade da gente bater papo, da gente conversar, porque o papel a gente coloca, mas é muito frio, né? Então, essa conversa, ela é muito importante. E eu tenho também comigo aquela percepção de que o cidadão, você tem hoje que formar o cidadão. E esse cidadão, ele sabendo dos seus direitos, ele sabendo das suas obrigações, porque não é só ter direito, não é a lei de gesto, só quero levar vantagem. Não, você tem direito, mas porque você também tem deveres. O seu direito vai até onde chega o direito do outro. Então, tem que ter respeito, tem que ter direito, e também, nesses tempos agora de pandemia, de calamidade pública, eu acho que o que é normal, o que é da vida normal, que são aqueles princípios que eu prezo tanto, que eu acho que todos devem prezar, que eu já me referi, que é o da boa-fé, da transparência, da proporcionalidade, ainda tem que ter a temperança. Perfeito. A temperança é aquela virtude, é a moderação, é o intuito de estar ali para construir e não para aparecer e não para querer resolver o que não tem solução e seguir ainda naquela mesma direção, na mesma vertente da Organização Internacional do Trabalho, de que tem que ter atenção primeiro à vida, depois a segurança, o trabalho, para que nós possamos ter o respeito à dignidade. Porque sem vida, sem saúde, sem trabalho, sem meio de subsistência, não tem dignidade. Aí é tudo perdido, não é? É um conceito vão, é um conceito largo, sem aplicabilidade. E, por fim, dizer que a lei de exceção é para período de exceção.